Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal de esportes. Eu sou o H. Vou falar com vocês hoje sobre América e Atlético Paranaense. Então, o que percebemos nesse jogo? Ah, o Atlético entrou com um time reserva, né? Time, vamos chamar agora de o time do Campeonato Brasileiro, já que eles estão utilizando os titulares na Libertadores, né? E o Atlético mostrou praticamente o mesmo comportamento que vem mostrando aí nos últimos jogos, sabe? Ah, não tem força ofensiva, tem cuidado bastante aí da defesa, né? Às vezes funciona, às vezes não funciona. No primeiro tempo, o Atlético acabou tomando o gol ali nos primeiros minutos, nos primeiros 2 minutos, mas houve uma marcação de impedimento, então o gol não valeu. E no mais, praticamente não ocorreu nada ali no primeiro tempo, sabe? Houve muitos impedimentos, houve grandes intervenções ali do Jailson, mas o Atlético não tem demonstrado aquela força ofensiva que costumava ter, principalmente no final do ano passado, sabe? Mesmo com as contratações, e tem que levar em conta que realmente é o time reserva, mas tá com aquele problema de sempre, sabe? Não tem um esquema de jogo. Ou se tem, né, os jogadores não estão entendendo realmente o que o técnico quer que eles façam. Ali no segundo tempo, o Atlético estava, por assim dizer, tranquilo na defesa, né? O América praticamente não estava atacando, começou muito bem o segundo tempo, tentando chegar ao gol, mas o Jailson fez grandes intervenções. E depois houve a substituição ali do Christian e do Orejuela. E com isso o Atlético perdeu na marcação. Começou a chegar mais vezes ali no ataque, mas o América sempre estava sendo perigoso. Até que o América acabou fazendo gol. E o Atlético perdeu mais uma no Brasileirão. Ao final houve uma efetividade ali, uns 3 ou 4 grandes lances, né, que poderiam ter levado ao gol, mas não levou. Essas coisas do futebol, né? Só que no frigir dos ovos ali o Atlético não foi aquele grande time, não mereceu a vitória e está começando a se complicar no Brasileirão. No ano passado teve 4 vitórias consecutivas no início e depois acabou caindo no final, né? E agora é ao contrário, está começando muito mal o Brasileirão, talvez preocupado ali com a Libertadores, né? Mas não é exatamente esse o caso. A questão é que não há realmente um conjunto ali, né? Não há entendimento ali dos jogadores. É, Até pela formação ali você percebe que é uma formação mais defensiva, não tem assim uma grande ligação ali do ataque com o meio, você não tem um grande meia, né? O Terans acaba sendo jogado para essa função de meia e ele não é meia, né? Ele é mais um ponta atacante. Na verdade, ele e o Canóbio praticamente têm a mesma função. E daí, quando joga os dois juntos, fica aquela coisa estranha, né? Não sei se o Carille percebeu isso ainda. E, inclusive, na mudança ali do Canóbio, ficou aquela sensação de que ele deveria fazer a função de lateral. Então, daí ele acabou não fazendo a função dele, não acabou não fazendo a função de lateral. Então, aí o Atlético perde na marcação, né? E acaba tomando muito susto, né? E no fim acabou culminando no gol do América, que determinou a derrota do Atlético. Mas uma coisa também importante dizer que o Atlético joga mais quando joga em casa. É aquele time que o pessoal chama de time de pijama, sabe? Joga bastante em casa e fora perde muito da sua força, não tem iniciativa com relação aos jogos. O Wagner Mancini é um técnico muito inteligente, sabe? Então ele consegue enxergar bem o jogo, ele consegue formular estratégias. Quando teve aqui no Atlético, teve um jogo que o Atlético estava perdendo de 3-0 e ele empatou de 3-3. Quer dizer, ele não é um técnico bobo, sabe? Ele sabe enxergar como é que funciona o jogo. E daí ele monta a estratégia e acabou vencendo o Atlético, até por conhecer, né? Como o Atlético joga e tal. E ali ele teve essa visão de jogo para saber quais jogadores colocar e tentar vencer o jogo. Louve-se também a atuação do Jailson, como eu já disse, né? Porque um grande time também precisa de um grande goleiro. O Jailson estava numa tarde muito feliz
e evitou que o Atlético chegasse à feitura do seu gol. É evidente que não fosse uma grande atuação do Jair, talvez o Atlético tivesse até ganho, né? E talvez eu estivesse falando outras coisas a respeito do Atlético agora. Acontece que o Atlético não vem se firmando, sabe? Ele não é aquele time esperado, né? De novo, né? Tem que ficar batendo nessa tecla, né? Grandes contratações, contratações de peso, e não consegue haver esse ajuste ali entre as contratações e as atuações do time. É evidente que também ainda para levar em conta que o nosso técnico está aí há menos de um mês, né? Houve aquela perda de tempo, né, com o Valentim, porque todos aqueles dias, né, de preparação e no fim para mandar o técnico embora, né? Se fosse para mandar o técnico embora agora, devia ter sido mandado antes, que daí o Carille com um mês e meio aí de preparação seria o Atlético, com certeza seria outro time. Mas a verdade é que não tem mais essa condição de ficar fazendo preparação. E também a perspectiva não é de melhor, porque se até agora não houve uma grande atuação, para um time crescer numa competição sem que haja treinamento, precisa de muitos jogos. Então, estou supondo que se houvesse crescimento, vai ocorrer lá mais para o meio do ano. Então, há um risco sim de repente perder uma vaga na Libertadores, de repente começar a ficar na zona de rebaixamento por algum tempo, e quem sabe até num absurdo de demissão do Carille, porque ele não consegue resultados, né? E o outro técnico vai vir e vai acontecer a mesma coisa, porque os jogadores eles têm lá os seus potenciais, mas às vezes se o técnico consegue acertar o time nessa situação é pura sorte, porque eles não conseguem fazer um coletivo, né? Porque joga na terça, daí joga no sábado, aí na outra quarta já tem jogo de novo e não tem descanso, né? Mal dá tempo de recuperar os jogadores. E tem que fazer rodízio? Tem que fazer o rodízio. O cara tá errado em não botar os titulares? É evidente que não. Tem que botar os reservas, tem que jogar todo mundo, né? Porque se não for assim, aí quebra os titulares e daí vai ficando cada vez menos gente. Então tá certo jogar sim? Tá certo jogar sim em relação aos jogadores. O lance é que não tem um esquema de jogo, né? Ou ele não está conseguindo transmitir isso aos seus jogadores. E aí o Atlético vai sofrendo derrotas. E isso pode ser um peso muito grande lá no final do campeonato, porque o jogo de hoje era um jogo que poderia ter conseguido no mínimo um ponto, mas, né, pode fazer falta lá no final. Pode ser que de repente não consiga uma vaga para Libertadores ou talvez fique na zona de rebaixamento por conta disso. Então o trabalho tem que ser revisto, né? Talvez, como eu venho dizendo nos outros vídeos, talvez o trabalho tem que ser um trabalho mais psicológico, né? Ou tentar demonstrar realmente o que se quer, né? Conversar um a um, né? Ou de repente conseguir com que auxiliares técnicos consigam conversar com os jogadores, ou quem sabe o líder, né? O capitão tem essa condição de passar qual que é a vontade do seu treinador. Eu sei que os jogadores não estão se entendendo. O Atlético chegou um momento ali do jogo que estava uma salada, ninguém realmente sabia o que fazia. Os dois estavam na mesma posição e outra posição não estava ninguém, e de repente o Wellington Paulista ali estava deitando e rolando, né? Acabou se machucando e tal. Então é assim, e o Atlético vai passar por isso por um bom tempo até conseguir se estabilizar, né? Se tiverem paciência com o Carille, talvez ele consiga aí na continuidade encontrar aí uma boa forma para continuar fazendo com que o Atlético evolua. Se não tiverem paciência, o outro técnico da mesma forma, ele vai ter que tirar coelho da cartola, né? Para tentar resolver isso aí, porque o início do trabalho não foi bem feito e agora está se pagando essas consequências, né? Desse início mal pensado. Mas mais adiante tem mais jogo, né? Semana que vem já tem jogo da Libertadores de novo. Esperamos aí que os jogadores consigam lidar ali com a altitude e tentar trazer pelo menos um ponto lá do Strongest para que a classificação não fique comprometida, né? E no Brasileirão tentar se recuperar, né, da melhor forma possível. De novo tentando encontrar, né, uma boa forma de jogar
de forma que o Atlético consiga pelo menos criar jogadas, porque isso está faltando em todos os jogos. O Atlético não está conseguindo realizar grandes jogadas porque não tem aí essa cumplicidade, vamos dizer, ali entre o meio-campo e o ataque. E quando consegue fazer as jogadas, está faltando competência, né? Para botar a bola para dentro, né? Dessa vez que o Paulo nem entrou, né? Não foi ele que errou. Então, digamos que ele tivesse, né? Tivesse essas oportunidades e errasse, alguém fala, não, mas o Pablo, né, não está jogando bem. Mas os outros também não estão jogando, porque eles não estão conseguindo fazer gol. Então, o que que é, né? Às vezes realmente é a competência para o jogador, e cabe ao técnico saber, né, se o cara está em condições ou não de atuar no time. Aí ele tem que trocar as peças e verificar isso aí, né? Então, é uma culpa geral, né? O que o Atlético está vivendo é uma culpa geral, porque os jogadores têm capacidade, mas, né, não tem conjunto e não tem condições de sequer criar jogadas, né? Que é um problema crônico aí dos times que não conseguem vencer. E a partir daí é esperar o que, que vem aí pela frente, né? Gostou do vídeo? Inscreva-se no canal, favorite positivo o vídeo. Não gostou, tem uma opinião diversa, escreva aí para que a gente possa debater aí a respeito disso. Acompanhe o nosso Furacão, acompanhe aí o Curitiba. Amanhã eu vou falar sobre o Curitiba, tá? Vai jogar aqui no Couto e vou continuar falando aí dos nossos times. Bom dia, boa tarde, boa noite, bora!